Olá, eu sou a Gisela Schuzinger, fundadora da House, uma empresa de cultura de inovação orientada pelo design. E nós estamos aqui hoje no podcast da CCBC para conversar sobre o novo papel do design na sociedade. E para ter esse bate-papo, nós temos presentes aqui conosco Matheus Silveira, que é designer e responsável pela área de Future Insights do grupo FCA Fiat. Fabrício Dori, que é responsável pela área de digital na consultoria McKinsey. E o Érico Fileno, que é o head de inovação da Visa. A gente vê que hoje há uma necessidade, uma busca cada vez maior por novas abordagens, por novas possibilidades, novas ferramentas para enfrentar os desafios que os novos tempos vêm trazendo para as corporações e para a própria sociedade. E a gente vê que o design passou a ser um tema onde mais pessoas estão falando sobre isso e mais interessados em saber o que é design e qual é vamos dizer, o papel que o design tem e que pode contribuir para esse desafio que as empresas têm, que as pessoas têm. Então, eu queria saber de vocês, a visão de vocês, com relação a 2 pontos fundamentais. O primeiro, essa ampliação do entendimento do design, né, que deixa de estar muito ligado somente a questões estéticas ou de funcionalidade, para essa temática mais transversal, para ser uma temática mais transversal e mais estratégica. E o segundo ponto seria qual que é o papel desse novo design, né, como agente de transformação dos negócios, das empresas e da sociedade, porque vocês estão né, em empresas e como designers, qual que é essa oportunidade que vocês entendem do design como agente de transformação do negócio de vocês? Deixa eu começar, então, exatamente do ponto aqui. Como que eu vejo o papel do design dentro das empresas hoje? É exatamente ser um elo que conecta várias partes, né? Que assim, a nossa capacidade projetual, na realidade, a gente agora leva essa experiência para uma jornada para desenvolver novos negócios, e a nossa capacidade de ser esse elo conector é exatamente a gente coordenar as atividades, a gente ser esse líder, né, dessa transformação e trazer outros atores, né, outros participantes, parceiros, para desenvolver essa solução, né? Então, o nosso papel está muito em entender o problema, né, construir essa jornada com vários parceiros e a gente buscar sempre a implementação dessa solução. Então, sobre a temática do nosso bate-papo sobre fronteiras, né, é entender que não existe fronteiras, né? Na verdade, o papel do design está bem além, né, de pensar em silos, né, em caixas, né, qualquer analogia que você faça. O design é muito mais transformador, né, do que algo que vai uma força que vai ficar comprimida dentro de algum determinado local, né? Então, o nosso papel é exatamente ser essa força transformadora que vai construir essa jornada que, né, vai construir e desenvolver novas soluções, novos negócios, né, sempre melhorando a participação do ser humano no mundo, né? Essa é a visão que eu tenho. Então, o que você diz é como que o design ajudando também a construir uma cultura, né? Exato. O meu papel hoje dentro da Visa é exatamente trazer a cultura de design para uma empresa antes de meios de pagamento, para uma empresa hoje que se posiciona como uma plataforma de serviços, né? Então, na verdade, como que eu consigo fazer essa transformação, trazendo a cultura de design e trazendo exatamente essa experiência de se desenvolver, né, criar novas soluções através de um processo de design. Fabrício. Eu estava pensando aqui, refletindo como responder a pergunta, porque, na verdade, eu acho que não é um processo que aconteceu de uma hora para outra, né? Eu acho que o que a gente repara
é que nos últimos anos design vem crescentemente ganhando um papel cada vez mais importante e mais estratégico nas empresas, né? Então, tem vários estudos. Tem um estudo famoso lá do Design Management Institute, lá da Inglaterra, desculpa, nos Estados Unidos, em que eles falam que as empresas que têm design na cultura, enfim, trabalham com design de uma forma integrada à estratégia, tem quase que 250% mais de crescimento de valor de mercado. Então, isso não é um dado real, né, factual, né, sobre a influência do design. E você vê, eu acho que a gente teve um impulso muito grande, talvez, nos últimos anos, das empresas de tecnologia que, em muitos casos, já começam com designers, inclusive, como seus fundadores, né? Então, tem exemplos clássicos aí do mercado, o Airbnb, o próprio Airbnb. Você tem fundos de investimento que só investem em empresas que têm designers como fundadores, né, em startups. Então, acho que não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu acho que o que a gente está vivenciando agora é esse papel do designer, né, entrando cada vez mais em posições estratégicas para não só criar experiências melhores, mas também para modificar a cultura da empresa realmente, né, e tornar as empresas muito mais humanas, né. Você sair, aquela quebra do paradigma que a gente muitas vezes fala, né, em discussão com clientes, né, você sair do universo do produto, né, e ir para o universo realmente que é focado nas pessoas, que vem de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? E eu acho que, talvez, para mim, né, como uma pessoa que está numa consultoria de negócio tradicional, antiga, muito voltada para a estratégia de negócio, né, você perceber que, a McKinsey perceber que design é importante para os seus clientes, eu acho que, para mim, é um símbolo muito grande para o próprio mercado, né? Então, eu acho que a gente está consolidando um movimento que já vem acontecendo já há alguns anos. Perfeito. Matheus. Então, vamos lá. O que eu estava pensando aqui? Eu também acredito nesse movimento do design. A gente tem visto o crescimento das empresas que estão usando design não só nas suas atividades core, mas também ampliando o uso do design como uma ferramenta estratégica. Eu não tenho dúvida que isso traz impacto positivo para os negócios, como o Fabrício agora mencionou, mas também porque é um território que não foi explorado, né? Então, é de se esperar que houvesse realmente esse ganho, porque esse valor não estava inserido. Uma vez que você insere esse valor, eu acho que a gente espera. Por que eu estou dizendo isso? Porque o crescimento do design, eu acho que ele não pressupõe a redução de nenhuma outra disciplina que a gente eventualmente encontra na corporação, né? Então, eu acho que é realmente o surgimento de um espaço que é dele, proprietário, que ele está ocupando, o que não está tirando o valor de nenhuma das outras disciplinas que são de igual importância, né? Então, eu acho que o design ele vem para complementar esse universo, né, que antes ele era focado mais em disciplinas tradicionais. Mas é importante a gente também entender que uma hora que esse movimento, né, ele chegar numa condição que é um movimento comum e que ele está disseminado de uma forma geral, ele já não é mais o diferencial competitivo. Ele passa a ser mais uma dessas ferramentas ou dessas culturas que são tradicionais. Um dia a gente também vai virar cultura tradicional. Mas eu acho que aí, para enfrentar esse momento, assim como as outras disciplinas também precisam fazer, eu volto para a evolução das espécies, que diz que as espécies que sobreviveriam seriam aquelas capazes de colaborar e de improvisar. Eu acho que são duas disciplinas que o designer tem desenvolvidas de uma maneira muito forte, né? Então, a capacidade de colaborar, que é aquele lance, a gente falou agora há pouco, né, do perfil em T do profissional do design, que consegue caminhar de uma forma horizontal por uma série de disciplinas e que acaba se aprofundando, eventualmente, numa vertical, de acordo com o projeto que ele está atuando. Então, essa capacidade de transitar horizontalmente, eu não estou falando só de disciplinas, mas também com contextos culturais, com pessoas diferentes e tal, ele está diretamente ligado à colaboração. E quando eu olho para o improviso, para mim está diretamente ligado à capacidade criativa, de pensar o novo, de fazer o novo, de reinventar. Então, quando eu olho para o designer, eu acho que ele tem habilitado aí já duas competências, mas elas não estão exclusas, elas estão junto de uma terceira, que eu diria que é uma tríade, né, que é a empatia. Então, não é só colaborar e improvisar, mas fazer isso de uma forma que faça sentido dentro do contexto do outro, mais humano, mais real, né?
Então, eu acredito que o desafio para o design como um todo é esse, é a capacidade de continuar colaborando, se reinventando de uma maneira que seja empática e faça sentido dentro das corporações ou para as pessoas. Eu queria adicionar um comentário em relação ao crescimento de design. Eu acho que muitas vezes a gente olha isso como o resultado, o produto final de um monte de outras coisas, né? Eu acho que a gente tem que olhar o outro lado também do que causa tudo isso, né? Eu acho que durante muitos anos, só para a gente não se distanciar e para a gente se manter verdadeiro às nossas origens, né? Eu acho que durante muitos anos a gente meio que se adaptou, né, como cliente, como usuário, a coisas muito ruins, né, que eram criadas de uma forma ruim para o usuário final, né? E aí vai de tudo, né? Desde de produtos até, eu acho que é mais recente, talvez, nesse movimento relacionado a software, né? Porque também a internet, né? O acesso a smartphones é uma coisa muito recente. Mas, no final das contas, é o natural, né? Das empresas oferecerem uma coisa que é mais apropriada para o usuário, né? Então, não é porque o design está crescendo, porque o design está crescendo. Na verdade, os usuários também estão ficando mais exigentes. Eles não querem mais porcaria, eles não querem mais produto ruim, não querem mais serviços ruins, né? Só para não ficar no nível também da interface, né? Então, acho que esse é o movimento, né? É um empoderamento muito grande da sociedade, né? Em como ela utiliza produtos, serviços, enfim. Eu acho que é fundamental isso que o Fabrício está falando, né? Então, assim, a gente olhar para o design e entender que, de fato, não é só o movimento da indústria, mas essa revolução digital, ela teve um impacto muito maior que, eventualmente, no primeiro momento, a gente enxergue, né? Então, o fato no universo digital, o usuário assumir o protagonismo, ele está entendendo que ele pode assumir o protagonismo também em outros universos que não só o digital, e eu acho que isso tem, de uma forma massiva, influenciado enfim, o consumo de uma forma geral, e aí eu concordo assim, muito com esse conceito que o Fabrício trouxe, para a gente entender realmente que não é só porque é o design em si, mas é uma demanda também que está vindo do mercado consumidor. E um pouco em cima do que vocês falaram, vocês três trabalham em empresas antigas, tradicionais, né, com que está o tempo todo trabalhando com modelos tradicionais, e, de repente, a gente está aqui com 3 pessoas que estão justamente quebrando essas regras e modificando essas coisas, né? Como é esse desafio dentro das empresas? Porque, pelo que vocês falaram, parece óbvio que o design, enfim, seja entendido e facilmente incorporado, mas a gente sabe que não é assim. Então, como vocês falar um pouquinho desse desafio de vocês dentro das corporações, porque a gente vê que isso também é um desafio para os CEOs, né, para os gestores das empresas, e entenderem que eles precisam disso, mas eles também não sabem muito como fazer esse processo. Então, queria que vocês comentassem. Eu vejo assim, né, se a gente pegar os últimos 50 anos assim de grandes indústrias, né, a gente vem vivendo grandes ondas, né? Então a gente passou pela qualidade total, né? Depois vem o pessoal de just in time, ou seja, a gente vai vendo várias ondas, né? E o que acontece é que assim essa última agora, de certa forma, é mais uma resposta a um movimento de grandes pensamentos analíticos que, de certa forma, não estão dando resposta para um mundo cada vez mais complexo, né? Então, eu vejo que o design se tornou assim a grande vedete desse novo movimento, é exatamente porque faz parte da essência do design lidar com a resolução de problemas complexos, né? Então, o que eu vejo do nosso posicionamento como profissional dentro de empresas que nasceram, né, lá atrás, elas também precisam se adaptar para o novo momento que o mundo vive, né? Ou seja, e aí, falando especificamente da indústria financeira ao qual eu trabalho, dentro de uma empresa de cartão de crédito, a própria mudança de posicionamento, de se tornar uma empresa de plataforma de serviços, vai de encontro a uma ampliação cada vez maior da área de inovação dentro da empresa, né? Ou seja, o nosso papel é muito forte dentro da atuação,
porque exatamente a gente acaba lidando, né, com esse reposicionamento da empresa no seguinte pé, né? Ou seja, entender o futuro, né, na realidade passa por executar várias ações no presente, né, sem esquecer o passado, mas olhando sempre, né, para o futuro, para a resolução, juntando não só o design, mas juntando também outros campos do conhecimento, certo? Então, o nosso papel hoje, é o que eu vejo dentro da empresa como Visa, é exatamente qual é a nossa capacidade de desenvolver, né, novas soluções, mas principalmente olhando um pouco sobre o aspecto de como a gente consegue redesenhar o próprio design, sabe? É uma visão um pouco, assim, olhar a metafísica, assim, né? A gente, o meta-design, né? Ou seja, como que eu consigo repensar o design para um futuro, né? Então, ou seja, o design passa também por um redesign, né? Então, é meio maluco pensar isso, porque a gente precisa sempre... as empresas estão rodando, né? A Visa está aí, né? Tem produtos, tem serviços, mas a gente tem que estar alguns passos além para repensar o próprio processo de design para implementar hoje, para daqui a algum futuro a gente começar a ter os resultados aparecendo, né? E um ponto muito importante que até que o Matheus sempre coloca é que a gente nunca pode esquecer exatamente o poder de empatia, né? Ou seja, a gente ter essa visão humana mesmo, ou seja, não é repensar o processo por si só, mas assim, repensar olhando para quem a gente vai redesenhar isso, né? Então, passa pelo nosso cliente final, mas também passa exatamente olhando para quem as pessoas, né? Quem são os atores internos da companhia que precisam, né, se também ter esse redesign, ou seja, funções que antes eram desempenhadas e tinham um valor, hoje perde uma certa relevância, mas o profissional precisa reaprender um novo posicionamento dentro da própria empresa. E eu vejo que o design, assim, o processo nosso acaba ajudando bastante, né, no desenrolar de tudo isso. Fabrício, quer comentar? Eu queria voltar, na verdade, a um ponto. Acho que o Érico trouxe uma questão que é super importante, que acho que às vezes a gente passa despercebido nas nossas discussões de design, enfim, e design thinking. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na IDEO lá fora, uma coisa interessante, porque a IDEO é uma referência muito forte quando a gente fala de design thinking, né? Criação, design thinking, trazer o trabalho e tudo mais. E uma coisa que o David Kelly, o Tom Kelly sempre falavam era da gente falar de design thinking não como um método, mas como uma abordagem, né? Então, essas coisas são nuances, mas elas fazem muita diferença, né? Porque eu acho que o principal desafio, né, quando a gente fala de ter design de uma forma a solucionar problemas e funcionar de forma estratégica nas empresas é esse conflito de formas de pensar, né, e de formas de abordar esses mesmos problemas. Então, a gente, e aí eu acho que o Érico capturou muito bem, o pensamento analítico tradicional ele não é suficiente mais para resolver todos os tipos de problemas que a gente lida hoje. Ele é muito bom para resolver uma série de problemas, mas não esses problemas mais complexos, que envolvem uma experiência final do usuário, que envolvem pensar o valor do humano na sociedade, que tem muitas variáveis e que é impossível você processar tudo isso, né? Não tem Big Data para processar tudo isso, né? Mas o ponto, então, eu acho que o papel do designer nessas situações, nas empresas, na verdade, acho que além da produção do trabalho, acho que isso está num nível fundamental, mas é entender esse papel que tem de solucionar problemas de forma diferente, trazer esse pensamento para a empresa e que ele tem o mesmo valor das soluções que vêm do processo analítico, enfim, tradicional. Então, as empresas que fazem isso são muito bem-sucedidas, né, porque elas conseguem incorporar isso, traz diversidade de pensamento, diversidade de solução, tudo isso. Então, esse, para mim, acho que é o principal ponto, né? Se a gente for na essência mesmo, acho que todo o resto sai muito disso, né? Se a gente for na essência, está muito relacionado a isso. E eu acho que aí vem um outro lado também interessante de estar numa consultoria estratégica, é que não tem nenhum projeto com que a gente esteja envolvido em que o projeto não envolva a liderança mais sênior da empresa, né? Então,
você está na sala com o CEO da empresa e o board, não por hierarquia, mas por tomada de decisão, senioridade, influência, tudo isso, ajuda muito. Né? Então, acho que esse que é o ponto também, né? Estar naquela posição, saber utilizar, né? Como diz, né? O avô lá do Homem-Aranha, né? Com poder vem responsabilidade. Né? Eu acho que traz muita responsabilidade. Então, acho que é isso, né? Trazer esse tipo de discussão e não focar só, também nós designers, né? Como classe, né? Profissional, não focar só no valor técnico do nosso trabalho, mas também que o valor técnico é necessário, porque é entrega, mas a gente precisa influenciar como as empresas funcionam e como as pessoas pensam dentro dessas empresas também. Muito bom. Matheus? Então, eu queria pegar um pouco da palavra tradicional, né, que a gente estava falando, mercados tradicionais, economias tradicionais, que foi a pergunta que você estava falando, como é que a gente, numa economia ou numa indústria tradicional, a gente vê? Eu vejo tradição como herança, né? Tradição é que tem experiência, que tem vivência, que já fez, já aprendeu. Tradição, para mim, é positivo. A gente ser uma indústria tradicional quer dizer que a gente tem herança, a gente tem história para contar, a gente tem repertório. O problema que eu vejo não necessariamente está ligado ao fato de ser tradicional ou não, mas eu pego um exemplo de, às vezes, embalagens, a gente olha marcas, né, que estão estabelecidas desde 1915. Estabelecido não pressupõe mudança, está estabelecido, né? Eu acho que o problema, então, não é só a economia tradicional ou a indústria tradicional, o negócio tradicional, está em se estabelecer e se manter estabelecido. Eu prefiro o conceito de que a gente está se estabelecendo, né? A gente é mutante, a gente está sempre inteiro, mas inacabado. Então, quando eu olho para a nossa indústria, talvez ela seja um pouco diferente do caso aqui que a gente tem do Érico e do Fabrício, porque design, né, ele está na essência do desenvolvimento de automóveis, né? Então, nos primórdios, o design já era algo extremamente relevante. A gente chamava de estilo, né? Quando a gente fala os carrozzieri italianos, a gente fala os primórdios do design automotivo, ele era chamado de estilo, né? Inclusive na Fiat durante muito tempo se chamava, né, Centro Stile, né, que era o centro que pensava o estilo. Então essa é a origem do design na nossa indústria, mas que a gente vê que ele vai evoluindo esse design. Por quê? Porque a gente vai compreendendo os seus potenciais e suas aplicações, como elas podem também ser diversas, e a gente vem evoluindo essa aplicação do design. A gente podia ter se estabelecido ali, e design para a gente poderia ter sido por uma estratégia só fazer estilo, né? Mas aí a gente foi evoluindo, graças a Deus. Então, assim, a gente vai evoluindo esse entendimento do design, deixa de ser só estilo e começa a ser mais, né? Então, hoje design é mais para nós na FCA, porque a gente conseguiu entender o potencial, né? A gente conseguiu entender que o design ele poderia entregar mais do que só estilo, ele poderia ser aplicado além do Centro Stile em outras atividades. E aí eu acho que eu considero a FCA uma empresa não estabelecida, mas inteira no que ela está fazendo hoje, mas completa, porque ela ainda está evoluindo esse entendimento do design. Mas o simples fato de ter a abertura para usar o design como ferramenta, ou até mais, para experimentar o design como ferramenta em outras aplicações, para mim gera conforto, porque a gente entende então que o design, de fato, ele tem um papel muito importante dentro da empresa. Não só porque é o principal motivo de compra do automóvel, mas porque ele é entendido também como uma ferramenta estratégica nas suas atividades. Muito bom. Eu até como designer, né, e trabalhando há muitos anos na minha consultoria, eu percebo também uma coisa que você comentou, Fabrício, que a gente vê muito treinamento de design, os designs em nível gerencial e tudo mais. E hoje eu sinto uma aproximação dos líderes. Eles perceberam, não sei se vocês concordam, mas eles perceberam que eles precisam entender disso, que isso não é só uma demanda de inovação que vai até o nível de gerência ou diretoria, mas que eles precisam entender porque isso faz parte da cultura e do processo que é transversal na empresa inteira. Então, não é uma questão da área de inovação ou da área de P&D, né, mas é uma questão de cultura e de competitividade. Então, eu sinto que também a gente tem uma grande oportunidade aí de evolução com relação às lideranças, porque a equipe já todo mundo faz workshop, todo mundo está treinado e está animado,
com esse processo, mas quem precisa deixar isso acontecer são os chefes, não é isso? Bom, eu acho que a gente encerra aqui. Muito obrigada por o nosso bate-papo aqui. Vamos seguir acreditando aí que o design vai fazer a grande diferença na sociedade, como a gente sempre aprendeu que seria a nossa missão, né? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.